Amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que a paz esteja com todos. E eu quero já deixar para você a palavra de Deus, mas eu já quero pedir para você deixar o seu like, pedir para você se inscrever nesse canal, tá bom? Deixar o seu like e vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos capítulo 16, o versículo 15, que Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E é isso que eu quero procurar fazer através desse canal. Esse canal não é para dar minha opinião, esse canal não é para mim lavar roupa suja, como eu vejo muitos canais aí, né? Pessoas usando da internet para lavar roupa suja, para criticar as pessoas, né? Para se levantar contra igrejas, né? É claro, né, que a gente tem que combater o falso profeta mesmo. Infelizmente tem muita igreja aí que de Deus não tem nada, né? Ministro, o senhor está julgando? Não estou julgando, é o que a gente vê, né? Igrejas que estão pregando que não precisa renunciar, né? Igrejas que estão falando que você não precisa renunciar ao pecado, que você pode fumar, que você pode beber, que homem pode se casar com homem, mulher com mulher. Essas igrejas aí a gente tem que combater mesmo, porque Deus não está nelas, né? Deus não está nesse tipo de lugar, porque se o evangelho não tiver renúncia, não é evangelho, tá? Então essas igrejas eu também combato mesmo. O falso profeta, tá na cara que é o falso profeta, né? Jesus disse que nos últimos dias viria muitos. Então nós estamos vendo aí. Pastora lésbica, igreja que pode beber, pode fumar, pode fazer o que quer, né? Sabemos que o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo é renúncia, tá? E se a igreja que você vai não prega esse evangelho, mas prega o caminho fácil, meu amigo e minha amiga, cai fora dela, tá? No nome de Jesus. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro dia. Mas por falar em igreja, né? Na última mensagem que eu deixei, né, sem ser a mensagem que eu postei na terça-feira, que foi uma mensagem antiga, mas a última mensagem recente que eu gravei, eu falei que nós não podemos ser desigrejado. O que é uma pessoa desigrejada? É aquela pessoa que ela fala que não precisa de igreja nenhuma para servir a Deus e para buscar a Deus. Mas sabemos que não é isso que a Bíblia fala, né? A igreja, ela só é igreja quando tem um corpo reunido. Se os membros estiverem individual, não é igreja, né? E sabemos que o membro sem o corpo, ele morre, né? Já pensou a sua mão ficar fora do seu corpo? Ela não tem vida, ela vai morrer. Então foi isso que eu falei no último vídeo mais recente que eu postei, né? E eu falei, né, das igrejas que tinha diversos problemas. Aí eu preguei sobre a igreja de Coríntios, né, que estava acontecendo um pecado de incesto, né, que o próprio filho estava mantendo relações sexuais com a própria madrasta, né? A palavra certa é essa. Estava acontecendo na igreja de Coríntios isso, né? E fazendo uma correção também, a mesma igreja de Coríntio tinha aquelas pessoas que ficavam brigando entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eu falei que era a igreja de Gálatas, mas deixa eu fazer uma correção. É a igreja
Perdão, é a igreja de Coríntios, tá bom? Mas, por falar em Coríntios, eu quero dar continuidade, né, falando sobre as igrejas, né, os problemas que as igrejas na época tinham. E um dos problemas que o apóstolo Paulo viu das igrejas da época era o relaxo espiritual. É isso mesmo, o nome da mensagem de hoje é essa: relaxo espiritual. E é uma coisa que nós devemos tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, porque como que uma pessoa começa a relaxar espiritualmente? Quando ela deixa de agir no espírito, né? Quando ela começa a deixar de lado a oração, quando ela começa a deixar de lado o jejum, quando ela começa a deixar de lado a constante meditação na palavra, né? Quando a pessoa já não vigia mais as suas atitudes, o que vai acontecer? A carne vai ficando forte na vida da pessoa. Se a pessoa começa a relaxar espiritualmente, o que vai acontecer? A carne ela vai começar a ser sustentada, a carne ela vai começar a ser fortalecida. E se tem algo que não se converte, o que é? É a nossa carne. Nossa carne ela não se converte. E se a gente não manter a nossa vida espiritual em dia diante de Deus, com certeza nós vamos cair nas tentações, com certeza nós vamos viver na carnalidade, né? E às vezes é o que muitas pessoas falam aí: nossa, poxa vida, eu não consigo parar de pecar, né? Tem muita gente que se queixa disso. Vira e mexe eu estou caindo na tentação, vira e mexe eu estou caindo em pecado, vira e mexe eu estou caindo no erro. Por quê? Porque a pessoa não tem se alimentado espiritualmente, a pessoa tem deixado a vida espiritual de lado, a pessoa tem relaxado a sua vida espiritual. Principalmente na geração de hoje, que o povo está tão preocupado com os afazeres dessa vida, né? Que as pessoas estão tão preocupadas em trabalhar, em pagar suas contas, na correria do dia a dia. E uma das coisas que mais o diabo tem usado é disso, porque a pessoa ela vai deixando a vida espiritual de lado, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar em 2 empregos, em 3 empregos, e eu pergunto, se uma pessoa faz isso, como é que ela vai ter tempo de orar, né? Como é que ela vai ter tempo de jejuar? Como é que ela vai ter tempo de ler a Bíblia? Como é que ela vai ter tempo de estar na igreja constantemente? Ou seja, o que vai acontecer? A vida espiritual da pessoa vai ficando fraca, né? Ela vai relaxando. E se você relaxar espiritualmente, meu amigo e minha amiga, tua carne vai começar a agir. Tua carne vai começar a trabalhar. Aqueles pecados que você outrora abominava vão começar a renascer na sua vida. Por exemplo, quantas pessoas que abominava a bebida alcoólica, que a pessoa foi liberta, né, da bebida alcoólica. Aí quando a pessoa vai deixando a vida espiritual de lado, ela vai voltar a ter desejo pela bebida alcoólica. É verdade, meu amigo e minha amiga. A carne, ela não se converte. Ela não se converte. Então, se a gente não tiver uma vida espiritual constante na presença de Deus, nossa carne vai agir, né? Nossa carne vai trabalhar. E era o que estava acontecendo na igreja de Gálatas, né? Eu falei para os irmãos que as igrejas de antigamente também tinham problemas. E esse problema de começar no espírito e terminar na carne não é um problema atual. Isso já vinha desde as igrejas antigamente, né? Porque hoje em dia também é o que a gente vê nas igrejas atuais. Pessoas que começaram bem na fé, pessoas que começaram bem no espírito, pessoas que começaram naquela dedicação, não faltava nos cultos de oração, não faltava nos cultos normais, aquela pessoa que constantemente orava, jejuava,
Mal o pregador, né, o louvor começava, a pessoa já começava a sentir a presença de Deus, né? Mal o pregador começava a ministrar a palavra, a pessoa já sentia aquela unção forte, aquela unção poderosa. E hoje a pessoa está aí na carne, a pessoa mal tem forças de orar. Infelizmente as igrejas de hoje estão assim. Você pode recordar que um tempo atrás, quando o pregador começava a fazer aquele culto do Espírito Santo, você que é antigo de igreja como eu, você sabe disso. O pregador começava a fazer aquele culto do Espírito Santo, você escutava aquela rajada de línguas estranhas, né? Você escutava pessoas chorando, você escutava pessoas se alegrando, pessoas naquele mistério com Deus, se derramando. Hoje em dia é uma batalha, né? Eu falo isso como pregador. A gente ora, né, buscando o Espírito Santo. Aí quando a gente para a nossa oração e deixa o povo orar, parece que a gente está falando com algumas pessoas só. Parece que só tem 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, que estão falando em línguas. Infelizmente, a maioria hoje estão nessa decadência espiritual. Mas é hora de se levantar, se você está dessa forma. É hora de você reavivar o seu espírito, porque Jesus, ele está voltando, tá? As nossas lamparinas, elas têm que estar acesas, né? O que é a lamparina acesa? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. O azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Então é hora de você reavivar a sua vida espiritual, deixar a sua carne de lado e começar a se envolver com Deus novamente como você fazia, tá bom? Então, aconteceu isso na igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 3 também. Não sei se você está lembrado, na última mensagem também eu falei que o apóstolo Paulo ele chamou a igreja de Gálatas de insensatos. E é isso mesmo. Está no versículo 3 de Gálatas 3. Diz assim, ó Gálatas insensatos, como podeis vós ter começado no Espírito e tedes acabado na carne? Ou seja, o apóstolo Paulo ele fez uma pergunta para aquele povo. O apóstolo Paulo chamou aquele povo de sem juízo, insensato, porque eles começaram no Espírito, né? Eles começaram no fogo de Deus, eles começaram cheio da presença de Deus. E o que aconteceu aqui? Eles foi deixando de lado a sua vida espiritual. Eles foi deixando de lado a sua comunhão com Deus. Eles foram deixando de lado a oração. Eles foram deixando de lado o jejum. Eles foram deixando de lado a meditação, a vigilância. Porque o que mantém uma vida espiritual, um cristão de pé na presença de Deus, são essas coisas. Se o cristão não tiver jejum, oração, meditação e vigilância, meu amigo e minha amiga, o cristão não vai ficar em pé. Se a pessoa não tiver essas coisas, acho que é 4 coisas se eu não estou enganado, né? Oração, jejum, meditação e vigilância. São 4 coisas. Se o cristão não tiver essas 4 coisas, ele não vai conseguir ficar de pé. Vira e mexe quando vier a tentação, quando o pecado bater na porta, porque a tentação vem, a pessoa vai cair, né? Lembra de nosso Senhor Jesus Cristo? Antes de Jesus ele ser tentado, a Bíblia diz que Jesus ele se preparou espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus ele jejuou, ele orou, né? Ele vigiou, né?
porque a gente sabe que Jesus ele veio como um homem, né? Jesus ele veio sujeito à carne, né? Ele veio como um ser humano. Jesus sentia as mesmas dores que nós sentimos, as mesmas necessidades que nós temos. A única diferença é que Jesus não tinha pecado, mas Jesus também veio, né, com sentimentos, como eu e você nós temos. Então, quando Jesus ele veio como homem, né? Então ele precisou se preparar, né? Você pode ver que antes de Jesus ele enfrentar o deserto, ele jejuou, ele orou, né? Ele tinha uma vida constante com Deus, de oração. É verdade. Ele tinha uma vida constante com Deus em meditação, em vigilância. Então o cristão tem que ter. Se você é uma pessoa que se encaixa na igreja de Gálatas, você começou na carne, você começou no espírito e agora você está na carne, meu amigo, minha amiga, está na hora de você se levantar, está na hora de você rever os seus conceitos e se voltar para Deus novamente, né? Aquecer a sua vida espiritual novamente, se renovar espiritualmente na presença de Deus, tá? Porque Jesus ele tá voltando. E se na sua lâmpada não tiver o azeite, você vai ficar aqui no arrebatamento, tá bom? Então, resumindo essa mensagem, cuidado com o relaxo espiritual. Se tem uma coisa que nós não podemos relaxar, é a nossa vida espiritual. A pessoa fala assim: eu já orei hoje, amanhã não preciso orar. Negativo, você tem que orar todos os dias. Jesus disse que nós temos que orar em todo o tempo, constantemente. Eu já li a Bíblia hoje, amanhã não preciso ler. Negativo. Você come só um dia, né? Será que você come um dia só? Não. A leitura da palavra é alimento. Então você tem que ter constantemente, você tem que estar lá em meditação, né? Jejum. Você tem que procurar pelo menos fazer duas vezes por semana, né? Você tem que procurar ter uma vida de jejum também. O que é um jejum? Você se abster da sua carne. Você por um período, né, tirar um momento com Deus, você ficar sem comer, beber, né, e tirar um tempo de oração e meditação com Deus. Esse é o jejum, tá? Ou você pode fazer o jejum parcial também, tirando alguma coisa que você gosta. Mas é preciso que o jejum faça parte da sua vida. É preciso que essas 4 coisas que eu citei, elas venham caminhar junto, tá bom? Para que você tenha uma vida espiritual sadia, em alta diante de Deus, para que a tua carne ela não venha ressuscitar, para que a tua carne ela permaneça dormindo, tá certo? Então, que Deus abençoe você, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.